Abra sua Bíblia. Em Lucas 15, dos versículos 22 aos versículos 32. Diz o seguinte: quem achou diz amém. Olha, quem não achou diga misericórdia. É pouquinho. Misericórdia. Misericórdia. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo-lhe, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe e o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Diga: e todas as coisas são minhas. Uma pergunta que eu faço a você é: por que essa parábola chama filho pródigo? Se na verdade ela começa falando do pai. E um certo homem tinha 2 filhos. Provavelmente na hora da escrita, o escriba estava ali transcrevendo. Ele olhou para a história e chamou mais atenção o filho pródigo, do que na verdade algo que eu gostaria de colocar, que na verdade essa parábola deveria se chamar o pai misericordioso, e não o filho pródigo. E isso me acalentou o coração, porque eu também me faço essa pergunta. Só pro Joey que você vai tocar hoje. Ô Joey, você pagou ele mais que eu? Não? Pagou? Há uma questão minha com a igreja. Por que os ex têm mais valor do que os que estão dentro? Aqueles que muitas vezes ficam dentro da igreja, que estão ali por anos, fiéis a Deus, trabalhando. Aí de repente chega um ex alguma coisa e faz ele é ex, pai de santo, ex, blá, blá, blá. E aquele irmão que está lá na igreja, que foi fiel o tempo todo, que ali deixou o seu coração na obra, ninguém fala dele. E aí foi por isso que eu entendi que essa palavra, quando eu leio esse texto, eu vejo que, da mesma forma que aquele escriba olhava para o filho pródigo, mais do que para o pai que aceitou, que curava a sua casa, que trazia o filho de volta, aquele que não falou nada, simplesmente se jogou, beijou o seu filho e restaurou e reconstruiu o seu filho. O que eu quero começar dizendo a você é que mais importante
do que você sente, tem um Pai que te recebe de braços abertos para te curar e para te restaurar. Independente do que você possa sentir, há um Pai pronto para te pegar no colo e te dizer: filho, seja bem-vindo à sua casa. A primeira ministração foi: filho, volta para o seu lugar. Deus nos ministrou demais. A segunda foi: filho, volta a ser. Volta a ser filho. Recupere a sua identidade de filho. E hoje eu quero falar sobre filho, volta a ter. Eu quero que você, com muito carinho, hoje eu estou todo caridoso, de repente, tem dia que eu mando dar uns petelecos na orelha, mas hoje eu estou carinhoso hoje. Afaga a cabeça do teu irmão e diz para ele: filho, volta a ter. Volta a ter. Uma das preocupações de um pai é que o seu filho tenha o que ele não teve, que ele tenha mais do que ele teve e assim por diante. A preocupação do pai é que ele tenha algo. Você fica olhando e você trabalha muito para que o seu filho tenha. É uma preocupação. E com Deus não é diferente. Deus se preocupa para que você tenha. Deus se preocupa para que você tenha algumas coisas. E na verdade eu vou até mais fundo. Deus se preocupa que você tenha tudo que Ele tem. Eu quero fazer, ainda bem que as crianças não foram, eu vou poder fazer essa dramatização aqui. Deus, quando Ele nos chamou para a sua casa, Ele fez dessa forma: eu precisava de algumas crianças aqui, quem quer me ajudar? Então vem. Mais duas. Uau, pode vir todo mundo, eu tenho filho, olha. Vem todo mundo, porque a casa do pai é grande. E meu Deus, eu vou fazer o Miasfi Kids aqui. Amém. E aí, os filhos, nossa, estão tudo bonitinho. Vocês estão na casa do pai. Na casa do pai vocês não ficam assim. Na casa do papai vocês ficam à vontade, amém? Então nós vamos sentar no chão. Certo? A gente senta no chão. E o pai, tem sempre o filho que chegou atrasado. E o pai, quem tem a lembrança do seu pai fazendo isso? Sentando no chão com você, olhando para você, passando a mão na sua cabeça. Quando Deus nos chamou, quando o papai nos chamou, oh, esses filhos desgarrados aí, vem para cá, está muito longe, fecha aqui, ó, vem mais para perto, pode me amassar, me amassa aqui, ó, hoje, vem cá, isso, vem. Depois os seus pais vão me matar, porque vocês vão querer que eles façam isso em casa também, não é verdade? Que o pai sente com vocês assim no chão. Esses dias, quando eu estava brincando com o bebê, eu deitei no chão, assim, da sala, fiquei jogando a bola para ele, e ele vinha correndo, caía, tropeçava, a gente ficava rolando lá. Mas eu quero dizer, da mesma forma que Deus fez, quando Ele nos chamou,
O pai sentou em casa e disse: filhos, eu vou dar para vocês algumas coisas. Eu quero dar para vocês tudo o que eu tenho. Eu vou dar os dons que eu tenho, eu vou dar para vocês. A prosperidade que eu tenho, eu vou dar para vocês. Olha, as bênçãos que eu tenho, eu vou dar para vocês. Tudo que eu tenho, eu vou entregar para vocês. Filhos, vocês estão comigo, e tudo que eu tenho é de vocês. Deus, quando chamou você para a casa dele, Ele fez isso. Sabe aquela coisa de intimidade com o pai? Quando eu falei domingo sobre o primeiro amor, é aquilo que o pai, quando o pai é mais importante, ele justamente diz isso. O pai está dizendo: olha, tudo que eu tenho eu te dou. Talvez você não vai conseguir usar agora, mas vai chegar uma hora da tua vida que você vai ter maturidade para usar tudo aquilo que eu estou te dando. Mas tudo que eu tenho é de vocês. Vocês têm tudo que vocês precisam para ir em frente. Tudo que vocês precisam, eu dou para vocês. Filhinhos e pequenos, vocês são o futuro da nossa igreja. E vocês vão crescer sabendo que o Pai tem tudo o que vocês precisam para progredir. Vocês não precisam buscar fora. Tudo o que vocês precisam está na casa do Pai. Amém? Obrigado. Obrigado. Eu não sei se você entendeu. Deus deu a vida dele para nós. Tudo que o pai tinha, ele nos deu. O filho dentro da casa do pai, ele tem. Quando saímos, nós perdemos. Dentro da casa do pai nós temos tudo. E é interessante de que até mesmo o filho mais velho, nessa hora, quando ele chega para ver o filho mais novo, a festa que estava acontecendo, ele não estava dentro da casa do pai, ele estava fora. E ele chega, e ele escuta uma música, portanto ele também estava fora naquela hora. Entenda, quando você está fora da casa do pai, você perde a noção. Quando você está fora do cuidado do pai, você perde a noção daquilo que você tem. Querido, é hora de você entender o que Deus colocou nas tuas mãos. Filho, é hora de você entender o que Deus colocou no teu coração. Filho, é hora de você entender o que Deus colocou na tua vida. Algo muito precioso. Filho, volta a ter o que Deus te deu. Volta a entender que você é algo muito precioso. Você tem tudo que o Pai te deu. O pai reconstruiu o seu filho. Estas ministrações estão reconstruindo vocês. Muitos voltaram para o lugar. Muitos voltaram a ser. E hoje, em nome de Jesus, voltarão a ter. Deus vai ativar algumas memórias na sua cabeça. Pessoas que profetizavam, pessoas que ministravam, pessoas que começaram na sua jornada, pessoas que tinham em sua vida algo poderoso, mas perderam. Aí você fala: bispo, eu que nunca fiz nada disso. Vai começar a fazer, porque você vai entender que tudo que o pai tem, Deus te deu. O pai te deu tudo o que ele tinha, para que você fosse o seu filho parecido com ele.
Não é só uma volta, é uma reconstrução. O filho perdeu o que ele tinha, perdeu sonhos, perdeu a unção, perdeu a noção do que realmente tinha na casa do pai. O filho perdeu tudo. O pai reconstruiu o filho com seu beijo e abraço. O beijo restaurando o afeto que foi esquecido, e o abraço restaurando as emoções. Aquele pai reconstruiu o filho. Aquele filho que esperava uma bronca daquele pai. Aquele filho que esperava um pai castiga, que era um carrasco. E aquele pai simplesmente beija e abraça. Quantos de nós não ensinamos os nossos filhos que Deus, ou que o pai é um carrasco? Olha, o pai está vendo, viu? Deus do céu está vendo o que você está fazendo, e Ele vai vir e vai te dar uma surra. Pela falta de coragem da gente dar, a gente empurra para todo mundo. Para Deus, para o homem do saco, até para o bispo. Ó, se você não ficar quieto, o bispo vem aqui e vai puxar a sua orelha. Aí eu chego perto das crianças, a criança começa a chorar. O que aconteceu? O que é? O que é? Não, que minha mãe falou que se você viesse aqui, E é o que a gente vê por aí. Mas o pai não parou por aí. Ele devolveu as coisas que o filho tinha. Ele começou devolvendo as vestes, a túnica daquele menino. Naquela época, o filho se diferenciava, ele falando que tinha uma família, porque ele tinha vestes. Geralmente o pai colocava uma túnica sobre o filho, e ele era diferente dos demais, ele tinha uma família. Deus vai devolver a tua túnica nessa noite. Deus vai colocar vestes novas em você nesta noite, porque você vai mostrar que você tem uma família. As novas vestes são vestes de salvação. As vestes com marcas do pecado saem, e as vestes de salvação vêm. As vestes recolocam aquele filho diante da sociedade de novo. Aquele que não tem essa veste, você fala assim: bispo, que veste é esta? É justamente essa cobertura. É algo que foi lavado. E eu vou dizer que filho de Deus tem uma veste diferente, sim. Filho de Deus não fica mostrando um umbiguinho, nem homem nem mulher, porque hoje está difícil. Se eu fosse falar só de mulher, estava bom, mas até o homem hoje, o homem fica usando a camisa baby look. Meu irmão, você já cresceu, você não usa mais baby, você é um man. E aí quando levanta a mão, eu não estou falando só de mulher, estou falando de homem. Fica o barrigão lá para fora. Mas aí quando você vê alguém que se preocupa com as suas vestes, eu não estou falando que você tem que andar com vestes novas, com roupa, não. Se preocupa com as suas vestes. Você vê que ali tem alguém que se preocupa com ele, e alguém que se preocupa em trazer essa mensagem.
O pai devolveu para ele as vestes, porque aquele filho já não tinha mais. E o meu Deus é aquele que faz com que você ande pelo deserto durante anos, e tua roupa fica em cima. O teu Deus te dá vestes novas. Ele devolve a veste da alegria, a túnica do sonhador. Eu disse isso em uma das ministrações. O filho que é amado, ele sonha diferente. Ele é um sonhador. Deus vai devolver a tua túnica nesta noite, e você sairá daqui sonhando de novo, para a glória do Senhor Jesus. Deus dá para aquele filho um anel. O anel. A aliança foi restaurada. Sabe quando nós sabemos que alguém tem aliança com Deus? É quando ela recebe algo, uma proposta indecente, e ela recusa. Ali está o anel do filho sendo mostrado para todos que estão naquele lugar. Tem algumas pessoas que falam assim: bispo, eu quero te fazer uma proposta decente. Eu falei: então não faz, porque eu não vou aceitar. Nem perco tempo fazendo. Mas é brincadeira. Nem de brincadeira. Dê outro nome para esse negócio que você vai fazer, porque proposta indecente eu não recebo. A nossa postura está justamente demonstrada pelo anel que o Pai colocou na nossa mão. Imagina, a gente luta para ficar limpo. Vem alguém e te faz uma proposta e você se suja todo de novo, lançando tudo fora. Você tem uma aliança com Deus, e se essa aliança foi manchada, nessa noite Deus quer colocar o anel de novo e te dizer: volta, filho, para você ter o que você tinha. Volta a ter. Essa autoridade que está sobre a vida daquele que recebeu o anel de volta. Quantas pessoas receberam ministração, fizeram votos com Deus aqui, mas foram embora, abriram mão da sua aliança. Querido, nessa noite eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para beijar e abraçar você novamente, e colocar um anel no teu dedo, te dar uma túnica nova, te dar vestes novas, para que você tenha o que o filho tem. E aí ele vem e coloca alparcas, as sandálias nos pés. Naquele tempo só andava descalço quem era escravo. Aquele pai tratou logo, você imagina, todo aquele caminho do filho até em casa, e os seus sapatos foram deixados para lá, e ele volta descalço para sua casa. Aquele pai pega as sandálias novas e coloca no pé do filho. E eu fico imaginando uma coisa: que pai que tem uma sandália sobrando? Entenda junto comigo, aquele pai já tinha deixado a roupa, o anel e a sandália preparada para quando o seu filho voltasse. Deixa eu te dar uma notícia: hoje Deus preparou vestes novas, um anel e uma sandália para colocar em você, para que você saia daqui com tudo que o filho tem. Um novo caminho, andar a outra milha. Ele cobre os seus pés formosos, como a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Essa reconstrução do que o filho era,
É algo tremendo. Mas depois de reconstruir, ele ressalta que o filho tinha tudo que ele tinha. Mesmo depois dessas coisas, você reconstruído com a cara de filho, Deus ainda disse assim: filho, você tem tudo que eu tenho. Ele diz para aquele irmão, fala: olha, você está vendo ali é o filho, você está como ele agora, mas você precisa lembrar que você tem tudo o que eu tenho. Querido, entenda que o pai não nega nada dele a seus filhos. Mateus 7, de 8 a 11 diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Deus não nega. Deus não nega. Deus quer dar dos bens dele para você nesta noite. Nessa noite vão sair pessoas daqui com túnica, com anel e com sandálias. Mas além disso, receberão de volta a unção que perderam por terem saído da casa do Pai. Deus quer entregar os bens na mão dos seus filhos. Queridos, nós somos a igreja de Jesus e nós temos que parecer com Jesus. Nós somos a igreja do Pai, nós temos que parecer com o Pai. Nós temos que ser os filhos que refletem a imagem do Pai. Por onde você for, refletindo a imagem do Pai. Você tem tudo o que precisa para prosseguir. Talvez não se apercebeu disso. Você tem tudo o que precisa para avançar. Tudo que o Pai tem é seu. Diga para o seu irmão: tudo que o Pai tem é seu. Eu não posso esgotar esse assunto hoje, mas eu quero citar algumas coisas que o Pai tem, que está disponível para você. O amor do Pai está disponível para você. Ele quer dar do seu amor para colocar dentro de você, para que você derrame o amor do Pai por onde você passar. O amor do Pai derramado sobre você, para que você derrame sobre as pessoas, para que você vá aos lugares e possa simplesmente abraçar. Sabe aquela coisa? Alguns dizem para mim assim: ô bispo, teu abraço é um negócio. O teu abraço não sei o quê. Mas eu talvez tenha esse abraço porque um dia eu fui abraçado. E hoje eu não posso dar um abraço diferente daquele que eu recebi. Eu recebi o amor de Deus na minha vida. E eu posso derramar esse amor, porque eu sou filho e Deus me deu. O Pai me deu. Eu tenho porque o Pai me deu. Você tem porque o Pai te deu. E se ainda não tem, hoje você pode sair daqui revestido desse amor. Está disponível. Digo novamente, aquele filho esqueceu isso. Ele, quando olhou para a festa do irmão mais novo, disse: mas pai, eu faço tudo e tal, então você nunca me deu algo. Querido, Deus está falando: olha, eu não preciso te dar, porque você já tem. Quando eu te chamei para minha casa, quando eu sentei no chão com você e te disse: olha, tudo que eu tenho é teu, você esqueceu. Eu não preciso te dar algo que é teu.
os dons do Pai que Jesus foi buscar e nos dá através do Espírito Santo. Lá em Efésios 4:8 diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Romanos 12, de 5 a 8, fala de alguns dons. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ao que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Dons que Jesus foi buscar para mim e para você. Eu não sei ministrar. Você tem tudo o que o Pai tem. Eu não sei fazer isso. Está disponível, é só pegar, porque é teu. Sabe aquela coisa que eu tento explicar para o Benjamin toda vez? Filho, isso aqui você pode pegar, mas isso aqui não. Onde ele vai? Mas filho, tudo isso aqui é teu. Onde ele vai? Por que nós queremos pegar aquilo que não é nosso e não pegamos aquilo que Deus já nos disponibilizou? Querido, eu vou dizer de novo para você. Deus, o Pai, disponibilizou para você dons, para que você use esses dons na casa do papai, mostrando quem é o seu pai. Como nós estamos falando de pai e filho, quando eu olho para a mamá, ela cantando, aí eu falo assim: recebeu o dom da mãe. Quando eu vejo ela dançando, eu não sei de quem ela recebeu. Porque o senhor não dança. Você dançava antes, né? Dava uma dançadinha. Mais ou menos. Quando eu olho para ela, eu falo: não, de onde ela recebeu? Mas ela recebeu e pegou. E aí fala assim, quando chegam e falam: como essa menina dança bem, como ela... Porque ela pegou aquilo que foi dado para ela. Eu tenho pessoas aqui que têm dons tremendos, mas que têm desperdiçado. Porque estão com os olhos fora da casa do Pai. Lá em 1 Coríntios 12, de 1 a 12, eu não vou ler. Lá tem outros dons. Discernimento, operação de milagres, palavra de sabedoria, palavra de ciência, o dom da fé, o dom de curar, operação de maravilhas. Querido, tudo isso que está sobre os filhos dele. E ele dá quando precisa. Ele dá quando você pede. Porque se o pai que é mau pode dar coisas boas aos filhos, imagine o Pai que está nos céus, que se não dá os bens dele para nós. Hoje só sai daqui vazio quem quiser. Eu poderia falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: querido, não desperdice o dom que foi derramado sobre você. O pai está gritando hoje: filho, você tem tudo o que eu tenho. A cura que você precisa está sobre você. Pegue. Eu te dei. A saúde que você precisa, pegue. Mas nós passamos o dia buscando o quê?
Talvez ninguém saiba disso que eu vou contar agora aqui. Nós fomos para um lugar chamado Ilha Solteira. Fomos com Viva Adoração lá ministrar. E Deus nos deu experiências maravilhosas. Mas especialmente no último dia, quando eu estava ministrando, eu vi uma menina que numa das ministrações ela foi pular, e quando ela pulou, o pé dela torceu e ela quebrou o pé. E eu olhei aquilo e falei: Deus, não é possível. Como que a menina pulando dentro da sua casa vai quebrar o pé? Ela não estava na balada, ela não estava fora da tua casa, ela estava na tua casa. Como é que... Senhor, eu nunca vi isso acontecer comigo, mas eu quero nessa noite, Senhor, que Tu me dês dons para que eu possa curar essa menina. Na verdade era tarde. E ali o pessoal estava sendo ministrado e eu estava parado assim, falando com Deus. Aí eu olhei para a menina como se Deus tivesse... Querido, parece negócio de filme, mas é verdade. Parece que Deus deu um... E eu senti aquele... de Deus. Sabe? Alguém já sentiu um... de Deus? Amém? Não precisa falar amém se você não sentiu não, mas hoje você pode sentir, em nome de Jesus. Deus nessa noite quer dar muitos... nessa noite sobre as nossas vidas. E aí eu chamei aquela menina. Joey estava naquele negócio, o povo tocando, estava aquela loucura. E eu olhando para aquela... falei, meu Deus, o que... Aí eu falei, vem até aqui. Ela, não posso. E aí eu dei a ordem de onde eu estava, eu nem fui até ela. Em nome de Jesus, aquilo que você quebrou está restaurado agora no nome de Jesus. Vem andando aqui. As pessoas que estão aqui foram comigo e sabem que ela foi andando e de repente ela sentiu firmeza no pé. Em vez de ela vir andando, ela veio pulando. E aí Deus começou a fazer maravilhas no meio daquele povo. Uma menina que usava óculos, daqueles fundão de garrafa assim, que não enxergava um palmo à sua frente. Deus me levou naquela coisa tal, e eu fui meter a mão no olho dela, pá! Não foi assim, que aí já viu, chegar, pá! Não. Coloquei a mão nos olhos dela, peguei o óculos dela e disse, onde está seu óculos? Ela fez assim, deu uma limpada no olho e falou, está na sua mão direita. Eu comecei a ir mais longe, onde que está o óculos? E mudei de mão, ela disse, está na mão esquerda. Onde está o óculos? E comecei a ir mais longe. Ah, está na mão direita. Resumindo, aquela menina foi curada. E eu depois visitei a cidade de Jales e vi ela com óculos apenas para miopia. Toda aquela doença que estava sobre o olho dela foi embora. E ela conseguia, se ela quisesse, até enxergar sem óculos. Deus tem o que é dele para derramar sobre a tua vida. Filho, volte a ter aquilo que é teu. Volta, filho. Volta a ser. Volta a ter. Volta para o lugar. É nesse lugar. Volta para a casa do Pai. Ele tem perdão nas suas mãos para derramar sobre nós, para que aqueles que têm dificuldades de perdoar recebam do próprio Deus essa capacidade de perdão. Ele nos dá fidelidade, Ele nos dá comunhão.
Deus tem algo para te dar nessa noite. Só sairá daqui de mãos vazias quem quiser, porque está no coração do Pai. Eu quero te dar, filho, porque tudo que eu tenho é teu. Pega nesta noite. Pessoas nessa noite serão batizadas no dom de línguas, porque Deus tem desses dons para os seus filhos. Alguns dizem não é importante. Como não é importante se você conversa diretamente com Deus? Como não é importante se edifica a sua vida, se te constrói? Ah, bispo, eu não quero isso não. Aí é outra coisa. Mas eu vou profetizar uma praga gospel em você. Já viu? Praga gospel? Bispo de vez em quando joga umas pragas gospel. Quando Deus levantar apóstolo, então aí você vai ver a praga. Tem gente que até não ia querer esse dom, mas Deus vai dar. E vou profetizar algo. Tem gente que vai ficar falando 1 hora sem parar, só para tirar o atraso. Só para tirar o atraso. Fala direito. Deus tem o fogo que você precisa para que você ande avivado na presença de Deus. É dele, mas ele quer repartir com você. Tudo que eu tenho é teu. Filho, volta para pegar, volta para casa, volta a ser, volta para ter. Tem gente que anda numa superfície, fica lá, e Deus te chama para as profundezas, Deus te chama para você ir fundo. Querido, deixa Deus te pegar nessa noite, deixa o papai pegar, fala, eu vou entregar o que você tem. E você vai ficar maravilhado com aquilo que o Pai já olha para você. Tem gente que fala assim, bispo, mas eu não me vejo como líder, eu não me vejo como isso. E o que eu digo é, fique tranquilo, meu querido, porque Deus já te viu. Não tem problema não, Deus já te viu. A pessoa com um dom tremendo na sua vida e diz, eu não me vejo, mas Deus já viu. Ô bispo, eu não me vejo orando por ninguém, mas lá na cruz, Jesus já via você ministrando daquilo que foi o preço da vida dele. Você ministrar da vida dele sobre pessoas. Por que alguém é capacitado? Me responda. Por que alguém é capacitado? Por que alguém se capacita? E por que você fez aquela faculdade? Para você e depois você trabalhar. Deus está procurando os filhos dele de volta para trabalharem. Os fogos atrapalharam. Deus está procurando os filhos dele de volta para trabalharem. E ele capacita esses filhos. Ele fala, eu não chamo só, eu capacito para que eles trabalhem na minha casa. E para que eles tragam cada vez mais filhos de volta. Deus te trouxe aqui com um propósito nessa noite. Ele te trouxe aqui de volta para que você tenha o que você não tem, para que você possa fazer o que você ainda não fez, e viver o que não viveu, e chegar a lugares que ainda não chegou. Porque nessa noite você vai dar passos de fé. Nessa noite dê os primeiros passos, porque você vai encontrar com a sandália. Dê os próximos passos, você vai encontrar com o anel. Dê os próximos passos e você vai encontrar com as vestes limpas, restauradas, com a túnica sobre você, porque você é filho de um pai que olha, que se preocupa e já deixou tudo preparado para você.
Ele quer te devolver o que te pertence nessa noite. Filho, filha, Deus quer te devolver o que te pertence nessa noite. Filho, filha, Deus quer te devolver o que te pertence nessa noite. Filho, filha, Deus quer te devolver o que te pertence nessa noite. Filho, filha, Deus quer te devolver o que te pertence nessa noite. Ninguém precisará sair daqui nessa noite enfermo, porque Deus quer devolver a saúde que te pertence. Ninguém aqui precisa sair magoado, porque Deus quer derramar a cura que você precisa. Ninguém aqui precisa sair prostrado, porque Deus quer te dar o vigor que você perdeu. Deus quer restituir o que você tinha. Pessoas que eu conheço, que falavam de Deus com uma alegria tão grande, mas que hoje viraram intelectuais da igreja. Pessoas que entravam diante de Deus com uma autoridade tremenda. Deus revestia essa pessoa com autoridade, e hoje anda como se fosse qualquer um. Meu querido, você não nasceu para ser qualquer um. Você nasceu para ser o que o Pai sonhou para você. Sabe, o Pai tem sonhos para você. O Pai tem sonhos para, sabe, todo pai sonha com o filho ser alguma coisa. Todo pai sonha. Deus também tem sonhos para você, filho. Ele sonha com o teu êxito. Ele sonha em você em um lugar diferente de onde você está hoje. Filho, volta a ter. Filho, volta para casa. Você pode ter saído, mas nessa noite o Senhor te recebe de braços abertos. Ele quer sentar de novo com você no chão e distribuir para você. Toma, filho, está aqui o que você perdeu. Toma, filho, aquilo que você perdeu. Toma, filho, aquilo que você perdeu. Toma, filho, aquilo que você perdeu. Eu estou te devolvendo. Toma, filho, eu vou te colocar na posição que você estava, para que você possa voltar ao seu caminho, e você possa caminhar novamente, e que você possa andar, e você possa conquistar. Filho, volta. Pessoas que param no meio do caminho. É hora de você dar esses passos de fé nessa noite. Filho, volta. Volta a ter o que é do Pai para você.